Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu venho mais uma vez trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem de encorajamento e direção para a sua vida. E eu estou muito feliz por estar aqui orando com você e pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Irmãos, Deus é bom, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E grandes são as misericórdias, elas duram para sempre. E eu tenho certeza que se Deus me trouxe aqui, é porque Ele quer falar com você hoje. Eu estava aqui meditando na palavra, eu estava buscando ao Senhor, e Deus tocou muito forte numa passagem que eu quero compartilhar com você. Por isso, se você está entrando aqui hoje, eu entendo como um sinal de Deus de que eu preciso estar orando por você a partir de hoje. E eu quero trazer ensinamentos que vão mudar a sua vida se você colocar em prática. Irmãos, nós já somos milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil que têm acompanhado essa corrente de oração e todo dia eu recebo muitos testemunhos. Ontem mesmo uma mulher me disse que foi curada através da minha oração, a sua filhinha também já está acompanhando as orações. Irmão, se tem uma coisa que me deixa feliz é quando eu vejo uma criança ou eu fico sabendo que uma criança está acompanhando as orações. Isso não tem preço. É maravilhoso saber que a palavra do Senhor tem atingido tantos corações. E por isso você que está entrando aqui pela primeira vez, saiba que você não está sozinho. Nós estaremos unindo a nossa fé. E eu quero então que você escreva aqui abaixo o seu primeiro nome e a frase: "O meu milagre vai chegar hoje". Amém? Escreva aí, por favor. Isso vai te encorajar a acreditar nessa verdade, que o seu milagre está chegando, que Deus tem algo grande para você. Oh, meu irmão, você nasceu para dar certo, você nasceu para viver os planos do Senhor e saiba que a oração é a chave da vitória. Se você fizer a oração da manhã e a oração da noite todo dia comigo, eu tenho certeza, Deus vai transformar o seu choro em riso, a sua tristeza em alegria e Ele vai fazer com que as trevas se tornem luz. E eu tenho presenciado aqui muitos irmãos que têm participado de manhã e à noite e eles têm vivido uma grande transformação. Por isso eu peço para você, coloque o seu celular 5 minutos antes para orar. Eu tenho um encontro marcado com você, tá bom? Inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil e prática. E saiba que você não vai pagar nada para você se inscrever aqui e todo dia você vai receber um alimento espiritual que vai transformar a sua vida. Amém? Irmãos, para começar a mensagem de hoje, eu quero ler com você um trecho do Salmo 34 que diz assim: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." Aleluia! Talvez você tenha passado por uma experiência de abandono, seja por um amigo, um parceiro ou um familiar que decidiu deixar a sua vida. Ou talvez você tenha sido traído por alguém que você amava, que você confiava, e isso fez com que você se sentisse desiludido, magoado. Ou pode ser também que você esteja lidando com a morte de alguém querido, sentindo como se um pedaço tivesse sido arrancado de você. Ou talvez você esteja enfrentando uma doença, uma situação difícil na área das finanças. Enfim, independente da causa da sua dor, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Irmãos, nós como cristãos sabemos que a vida não é fácil, mas Jesus nos disse: "Tenham bom ânimo, eu venci o mundo." E eu sei que muitas vezes as lutas são tão grandes que a gente começa a questionar: por que será que eu estou passando por isso? Será que eu realmente estou com Deus? Será que Deus está comigo? Mas irmãos, é exatamente nesse momento que Deus quer se revelar a nós de maneira surpreendente. Deus é capaz de nos confortar, nos encorajar e nos curar mesmo quando a gente se sente perdido. Eu estava aqui meditando na palavra e eu comecei a lembrar de vários exemplos da Bíblia que mostram homens e mulheres desencorajados e que Deus apareceu para eles através de um anjo ou o próprio Senhor Jesus apareceu. Eu me lembro aqui do caso de Gideão. Aquele menino era o menor da sua casa. Ele estava completamente desanimado porque toda a sua família, a nação de Israel estava devastada, sofrendo humilhações, vivendo na miséria. E então um anjo apareceu para ele e disse: "Homem valente, não tenha medo. Deus fará com que você derrote um exército sozinho, na sua força." Nós vemos também o exemplo de Josué. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, o Senhor disse para ele: "Seja forte e corajoso. Não temas, porque a partir de hoje ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida."
Oh, meus irmãos, isso nos mostra que Deus está sempre nos encorajando a seguir em frente. Nós vemos o exemplo também do apóstolo Paulo. Quando ele estava no final da sua vida, ele já tinha sido julgado em Jerusalém e agora estava sendo levado para ser julgado em Roma. Só que naquele momento o apóstolo Paulo se sentiu mais desencorajado de todos. E foi então que o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, tenha coragem, você vai testemunhar do meu nome em toda Roma. Irmãos, eu tenho certeza, Jesus está vivo da mesma maneira e Ele quer falar com você hoje. Como nós acabamos de ler, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? Eu sei que muitos de vocês, quando se sentem mal, quando passam por esse momento de depressão, ansiedade, carência emotiva, muitas vezes você tenta preencher o seu vazio com álcool, com drogas, muitas vezes ficando horas e horas na academia ou então trabalhando 16, 18 horas por dia. Irmãos, essas coisas podem trazer um alívio momentâneo, mas não trazem uma cura genuína, porque só Deus pode fazer isso por você. E o rei Davi, o mesmo homem que escreveu o salmo que nós lemos agora mesmo, sabia muito bem disso. A Bíblia diz que depois que ele cometeu um pecado da carne, ele se deitou com uma mulher casada. Davi se sentiu muito envergonhado, muito indigno de estar na presença do Senhor, e ele então escreveu o Salmo 51. Depois você pode ler na sua casa todo o salmo, mas ele disse assim no versículo 12, preste atenção: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha isso, irmãos, Davi estava pedindo aqui que Deus devolvesse a alegria da salvação. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a palavra, já foram salvos por Jesus, mas agora falta alegria, falta aquele coração disposto a obedecer, aquele coração que ama ao Senhor sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para a vida de Davi, percebemos que ele teve o seu coração partido várias vezes, por ele mesmo e pelas outras pessoas, mas Davi sempre encontrou conforto e esperança no Senhor. Em várias passagens da Bíblia, nós percebemos que o rei de Israel enfrentou dificuldades, momentos de tristeza profunda. Por exemplo, o Salmo 31, ele compôs enquanto estava fugindo do rei Saul. E ele dizia que a vida dele estava sendo consumida pela angústia e que os seus ossos estavam enfraquecendo de tanta tristeza. E um outro momento em que Davi também foi despedaçado foi quando seu filho Absalão morreu. A Bíblia conta que Absalão se rebelou contra o seu pai e tinha tentado tomar o seu trono. E como um castigo de Deus, ele acabou morrendo durante uma batalha. E Davi, mesmo sendo traído, perseguido pelo seu próprio filho, ele sofreu tanto com aquela perda que desejou morrer em seu lugar. Dá para imaginar isso? Esse é o amor de um pai. É o amor de alguém que tem compaixão. O amor de alguém que conhecia a Deus, que conhecia o amor de Deus. E por isso Davi, mesmo diante de tanta dor, ele sempre se voltava para o Senhor. Ele sabia que o Senhor estava pronto para cuidar dele. Tanto é que ele disse no Salmo 147 que somente o Senhor é capaz de curar um coração quebrantado e curar suas feridas. Então, meu irmão, você que está aqui sofrendo hoje, você que tem passado por dificuldades, saiba que eu também já passei por vários momentos difíceis, vários desertos, mas eu presenciei a mão do Senhor me tirando de cada aflição. Como está escrito no Salmo 34, o versículo 19, que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Guarde essa promessa no seu coração. O Senhor vai te livrar de todas as aflições e você vai sair mais fortalecido desse deserto. E para isso você tem que parar de ficar se lamentando, parar de ficar chorando pelos cantos e principalmente você tem que sempre liberar o perdão. Irmãos, tem muitas pessoas aqui tomando veneno e esperando que a outra pessoa que a feriu acabe morrendo. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, se você não liberar o perdão, se você não perdoar quem te feriu, esse veneno vai te matar. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a porta para demônios é a porta da falta de perdão. Quantas pessoas estão com o coração ferido e agora vivem reclamando, falam mal da outra pessoa, estão infelizes com a vida e amarguradas. Por isso, irmãos, a maior necessidade nossa é ter Jesus no coração, mas também deixar que Ele faça mudança no nosso coração. E por incrível que pareça, até mesmo uma situação difícil, uma situação ruim, Deus pode converter para o bem. Veja, por exemplo, a traição de Judas a Jesus.
por mais dolorosa que tenha sido, foi fundamental para provocar o maior evento da história, a cruz que nos salvou. E isso significa que qualquer pessoa pode entrar então na sua vida e fazer o que ela quiser? É claro que não. O acesso que essas pessoas têm na sua vida é limitado pelo escudo de Deus, pela soberania do Senhor. Deus está no controle de tudo e nada acontece sem que Ele permita. Amém? O profeta Isaías disse há milhares de anos antes da vinda de Jesus que um dia Jesus viria para curar os corações quebrantados, mas para que isso acontecesse, Ele seria um homem de dores, um homem que passaria por muitas provações. Então, se Jesus passou por tudo isso e venceu, por que é que você não vai vencer? É claro que a vitória já é sua. Basta que você tenha os olhos espirituais, que você enxergue a sua vida com os olhos da fé. E aí você vai conseguir superar os sofrimentos. Assim como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4. Eu quero só ler esse versículo e em seguida nós já vamos orar. Olha o que ele disse. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Então nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos fixar os olhos em Jesus, em nada mais, porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor. E se você olhar para Jesus com seus olhos da fé, com certeza Ele vai atender o seu pedido, Ele vai receber a sua oração, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Queremos Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, pela Sua bondade e misericórdia. Oh, meu Deus, nos ajude a enxergar o tamanho da bênção que é estarmos vivos, que é poder viver os planos que o Senhor tem para nós. Pai, eu Te louvo e Te agradeço pela vida de cada irmão e cada irmã. Eles têm orado aqui comigo todos os dias, meu Pai, de manhã e à noite. Muitos têm deixado seus afazeres e têm separado minutos para estar aqui na Tua presença. Por isso eu peço, Senhor, abençoa a vida, a casa, a família, o trabalho, os estudos e tudo que precisa ser tocado pelo Senhor. Entra com Teu Espírito Santo no coração deste filho e desta filha, para que a Sua luz brilhe no mundo através das suas vidas. Oh, meu Deus, usa essa pessoa que está aqui comigo para alcançar aquela alma perdida que precisa tanto de Ti, mas ainda não Te conhece. Senhor, nós somos pecadores e por mais que nós tentemos, a gente não consegue seguir a Tua palavra como deveríamos. Por isso, tem misericórdia de nós. Oh, meu Deus, eu oro também para que o Senhor cuide de cada coração partido que se apresenta diante do Senhor agora. Da mesma forma que o Senhor fez com o rei Davi em todas as situações em que ele esteve desesperado. Toque, meu Pai, nesta pessoa agora. Restaura a vida dela completamente, porque somente o Senhor pode nos dar conforto e esperança nos momentos de tristeza e de dor. Oh, meu Deus, eu Te peço também, Senhor, ensina-nos a perdoar aqueles que nos feriram e a aprender com essas experiências para crescermos e nos tornarmos cristãos melhores, segundo a Tua vontade. Pai, nos ensine também a construir relacionamentos saudáveis com essas pessoas e nos mostre que mesmo nas piores situações podemos encontrar propósito e significado para a nossa vida. Obrigado, Jesus, por oferecer a Sua vida na cruz para que hoje nós pudéssemos ser salvos. E nós Te louvamos também, Senhor, por podermos chamar o Senhor de Pai. Eu sei que o Senhor é Deus, mas o Senhor também é Pai e o Senhor nos ama com esse mesmo amor. Um amor que foi capaz de sacrificar o Seu próprio Filho por amor a nós. Ó Deus, nós nunca conseguiremos entender a grandeza do Teu perdão. Por isso hoje nós somos indesculpáveis se não perdoarmos ao próximo. Senhor, tira de nós toda mágoa, todo mal, tudo aquilo que possa se levantar contra nós, que o Senhor nos blinde e nos proteja, e que o nosso coração seja a imagem do Senhor Jesus, que a gente possa seguir os Seus passos e que o Senhor nos capacite para isso. Em nome de Jesus, eu como ministro do Evangelho, eu libero a bênção, eu abençoo, eu declaro a cura, o milagre, a transformação na vida deste homem e desta mulher.
Em nome de Jesus eu abençoo todo o trabalho, tudo que essa pessoa está buscando no Senhor. Eu te peço, meu Pai, responde esta oração. Faça com que essa pessoa receba o seu milagre e que grandes coisas aconteçam para louvor e honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.